Salve, queridos varejistas do Piauí. O Sávio me pediu para conversar um pouco com vocês sobre essa situação totalmente atípica que a gente vive. Eu sou o professor Francisco Alvarez, aqui da Universidade de São Paulo, e coordeno o Centro de Estudos e Pesquisas do Varejo aqui na universidade. E eu gostaria de dizer para vocês que já tem uma pequena lamparina aí no final do túnel, desse buraco onde a gente entrou, né? Quando nós viramos o ano e falamos, cantamos Feliz 2020, ninguém imaginava que alguns meses depois a gente estaria nessa situação. Observando o que tem acontecido em outras regiões, na Europa, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos da América, a gente começa a ver como é que vai ser o retorno dessa situação. Eu acho que é importante a gente falar do retorno e falar no curto prazo. Tem muitas previsões de longo prazo, o pessoal dando uma de Nostradamus aí, o que vai acontecer, deixar de acontecer, mas o fato é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. É totalmente inusitada essa situação e é difícil a gente prever o que poderia acontecer. O que a gente tem que pensar é se preparar para a volta. Como é que a gente vai fazer quando tudo retornar? O tal do novo normal, que deve durar um certo tempo, a volta não vai ser imediata à realidade que a gente vivia antes dessa crise, mas a gente tem que pensar positivamente. E tem algumas questões muito claras que têm que ser feitas e que fazem com que a gente se prepare para essa volta. A primeira delas é cuidar das pessoas, e quando a gente fala em cuidar das pessoas, é cuidar dos funcionários e cuidar dos clientes. A gente vai voltar ainda num período de muito medo, de muita insegurança, muita incerteza, e aí é importante que a gente passe essa confiança para todo mundo. Se a gente passar a confiança para os funcionários e passar a confiança para os nossos clientes, isso vai fazer com que a interação volte e à medida que o tempo for passando, cada um se sinta mais confortável, mais positivo e vai gerar uma imagem muito favorável para o varejista que tiver muito claramente essa preocupação. A segunda questão, que não é tão agradável, é que 2020 já foi. O prejuízo já está aí, a gente perdeu dinheiro, não tem como recuperar aquilo que a gente imaginava no começo do ano. Então, o que a gente tem que fazer é resolver os problemas atuais. O que vai vir no futuro, de novo, repetindo o que eu falei anteriormente, ninguém sabe. Nós temos aqui resolver os problemas atuais. E o problema atual não vai ser o lucro do varejo. O lucro não vai existir. O problema atual vai ser a sobrevivência. E a sobrevivência tem um nome que se chama giro de caixa. Né? Como é que eu vou fazer para manter o meu caixa, para fazer frente a essa nova situação? E o caixa, ele está expresso em duas variáveis. Um é o caixa que a gente tem no banco, o dinheiro que está guardado e que provavelmente está bem escasso nesse momento. E o segundo, que a gente nem sempre se dá conta, é o nosso estoque. Então, o que a gente tem que fazer, porque o estoque, eu costumo dizer figurativamente, é dinheiro ruim, no sentido de que eu não posso pagar o meu funcionário ou depositar no banco o estoque, mas eu posso depositar no banco, pagar o funcionário e pagar as minhas dívidas com o resultado que eu faço do caixa. Então, é fundamental que eu faça uma previsão de caixa com 2 meses ou um mês, pelo menos, de horizonte, de previsão do que eu vou precisar, e começar a fazer com que o meu estoque vire dinheiro. Independentemente de quanto eu paguei, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso passar por essa fase. E a hora que essa fase for passando, cada vez for melhorando, eu for me organizando, eu ouvi uma expressão em 2008, lá na NRF nos Estados Unidos, quando a crise americana veio, de um palestrante que disse: não perca a oportunidade de uma boa crise. Então, não percam a oportunidade de uma boa crise. Comecem a rever o relacionamento com os fornecedores, comecem a rever se precisam ter tanto estoque, comecem a rever se o portfólio de produtos é realmente adequado e necessário, e comecem a pensar em gerenciar esse novo momento, esse novo normal, não pelo comportamento do consumidor, tal, mas o novo normal pela forma de gerenciar os negócios. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês dão conta disso, podem fazer isso, é muito mais a gente refletir um pouquinho sobre como a gente vai sair dessa situação e vamos já sobrevivendo em 2020,
ter um novo olhar positivo para 2021. E quem sabe o Sábio me convida, eu vou até aí ter o prazer de poder conversar com todos vocês pessoalmente. Forte abraço, pensamento positivo, a gente vai sair dessa, com certeza, muito mais fortalecido. Até mais.